aponte o vilão muito cruel da Disney. Praticamente a opção de 80 a 90% das pessoas com essa pergunta é Cláudio Frollo. E não é por conta da minha capa, não é por conta do meu título. É porque ele é realmente muito, mas muito odiado pelo pessoal que assiste Disney. Então, sim, eu vou apontar quais motivos que faz ele ser tão odiado assim. Gente, se eu não dei mais, inscreva aqui no canal e já deixe seu like antes que seja tarde. O Conde de Notre Dame fala sobre Quasimodo, que ele fica enclausurado, porém ele acaba saindo, descobrindo como que é o mundo. Tem a Cigana Esmeralda, tem o Febo, tem o vilão Cláudio Frollo. E é um filme que ele é triste, mas ao mesmo tempo também de superação. Tem bastante reflexão, tem uma mensagem bem bonita sobre as aparências, sobre o que é mais importante que você tem por dentro ou por fora. Quem é o monstro e o homem quem é? Nesse caso, teremos que falar de personagem importantíssimo, um dos vilões mais lembrados de todos. Odiável, como eu falei pra vocês. Eu vim aqui justamente pra pontuar o porquê que ele é assim. Vai ser dividido em duas partes. A primeira ele é falar da relação dele com o Quasimodo e depois da parte da profissão dele. Isso também é pra não embaralhar, porque eu vou querer falar ali do Quasimodo, daqui a pouco eu já tô falando dele como juiz. Assim, eu não vou explicar tudo, vou esquecer. Lá de Frollo acaba tirando a vida da mãe do Quasimodo e o pegando ali. Ele achou ele um ser tão deformável que queria jogar no poço. Um monstro. Porém, o padre não deixou que isso acontecesse e o juiz teve que cuidar do menino. Mas só para dizer assim, não foi uma relação saudável, mas sim ele acabou trancando o Quasimodo dentro dali do Palácio de Notre Dame. E isso foi com a desculpa de querer um ser tão feio e tão horrendo que o mundo ia ser cruel com ele e não ia gostar dele. O mundo é cruel, perverso. Para mim, era a pior pessoa desse filme. De todos os humanos, mesmo com a humilhação que o Quasimodo passou ao sair, pra mim tudo que ele fez, muito parecido com a Mãe Gota, que eu também já fiz um vídeo falando sobre a relação dela com a Rapunzel. Você é sã e salva. Mas assim, porque ele humilha o Quasimodo, faz ele ali trabalhar na igreja, não deixa que ninguém veja, fica falando, ai, que você é feio, fica humilhando ele ao ponto de ele realmente ter medo do mundo lá fora, mesmo que ele queira bastante. Não tratá-lo como a um monstro. Eu sou um monstro. Desde bebê, desde não sei que idade, o cara colocou um medo nele pra ele não sair. Acho que era justamente pela vergonha que o juiz Frollo tinha de descobrir que ele tava deixando ou tinha que cuidar de um ser daqueles. Um ser humano maravilhoso, mas né, pro juiz Frollo não era, né? Digno de um vilão mesmo. Ficar aqui. Tem um momento que o Quasimodo justamente sai para ir no festival. A Esmeralda, que eu falei que é a cigana, acaba indo atrás dele, fala pra ele ir lá no concurso de pessoa mais feia. Ele vence, o pessoal achou que era uma máscara, mas não era. E foi nesse momento que eles acabaram ali amarrando num lugar ali que girava, tocando tomates nele. Eu tenho que comentar que esse momento eu acho um dos mais tristes da Disney. E o único momento mesmo que eu chorei vendo filmes da Disney. Nessa parte, justamente, o juiz Frollo fica ali com uma cara, fingindo que não tem nada a ver com o Quasimodo, dizendo, você que saiu, você que lide com isso, as consequências são suas, eu já avisei. Ali julgando e olhando com desprezo pro protagonista, sim. Como ousa desafiar? Até vinha ali a mocinha Esmeralda gritar por justiça naquela cena. Silêncio! Justiça! Foi justamente nesse momento, né, que o juiz Frollo fica caidinho por ela. O Quasimodo também acaba se apaixonando. Aí o Febo, do mesmo jeito. E sim, o juiz Frollo. Nesse texto também que tem um momento que o vilão humilha bastante ele. Muito mal o protagonista. As únicas coisas sombrias e cruéis lá fora são as pessoas como você. Por tudo isso que eu comentei pra vocês, todos esses pontos, eu acho que infelizmente nesse caso não conta o 147B, porque o Quasimodo não é mulher. Mas ainda bem que tem também o caso do 129 de lesão corporal. Diz também que são casos quando lesa a sua saúde. Aí o juiz Frollo pegaria 1 ano pela lesão corporal a ele, até 3 anos por eles ter convivência. Sim, pra mim, considera muito como violência psicológica. Então é isso que eu tinha que comentar com vocês da parte 1. A segunda é em relação à sua profissão, em que ele é juiz na Idade Média. O que isso significa? Nesse período da história, tinha uma relação entre reis
juízes e a igreja. Cada um tinha o seu código e às vezes um ali lidava com alguma parte. E nisso havia as inquisições que tinham ali a fogueira. E quem não era cristão era herege, como aí os judeus, até quem era LGBTQIA+, naquele tempo, outras raças, etnias, eles pegavam tudo isso. E o Cláudio Frollo é muito, muito real, porque ele é como se fosse aí um juiz da Igreja Católica, porque era assim julgado por eles. Para vocês terem noção, tinha o direito canônico, o código canônico, que reinava justamente em relação a casamento, a móveis, e também nesse tempo aí, eles sim pediam para os juízes, para o pessoal perseguir esses povos, judeus e outras raças e etnias, dizendo que eles eram hereges, que eles eram pecadores. Às vezes só um costume que você tinha de não comer porco, eles podem achar que é bem diferente aí da Igreja Católica e sim acabar te perseguindo por conta disso. Tinha situações de gato, de ruiva, não sabia direito que era errado, que não era. O caso do Cláudio Frollo é tão assim chocante, que você vê que ele é muito parecido com as pessoas daquele tempo. Sim, ele acaba perseguindo os ciganos. E aí tinham uma crença diferente, que eles eram nômades que viviam ali num povo no outro, então não eram cristãos assim decididamente, existia uma outra religião. Por isso sim, o Cláudio Frollo foi atrás, como eu contei, ele acabou tirando a vida da mãe do Quasimodo, que era sim uma cigana. Luiz mandou varrer o mal dali. Pegou todo mundo, foi em vilas, incendiou. Paris ficou no fogo total ali no final do filme. Também acompanharam o momento que ele fez uma inquisição para colocar justamente a Esmeralda no fogo. É muito contraditório, ponto de que ele abomina, mas ao mesmo tempo ele é apaixonado por uma delas, que é a mocinha. E claro, foi naquele momento que ela grita por justiça que o elenco todo daquele filme ficou apaixonado por ela. Colhe-me ou ao fogo. E é muito complexo porque tem relação à igreja, à religião, dele dizer que foi o fogo do inferno. Aquela música dele comenta dele estar ali entre a cruz e a espada, literalmente. Sou um homem justo e bom. Teve um instante que ele acaba assim aí assediando a cigana, porque tem alguma relação dele ser juiz, dele ter autoridade e fazer isso ali com ela na igreja, né? Não tem nem o que falar, porque o que ele fez foi abominável. No final, como ele sabia que ela não ia ser dele, que ela não queria aí cair em seus braços só pra ele ser juiz aí grande maioral, que ela era uma bruxa por ter seduzido ele. Ela podia ser encanto, né? Claro, não tinha outra opção. Foi esse o motivo que o levou à inquisição dela, de quase ir à fogueira, quase falecer, se não fosse pelo Quasimodo que salvou ela no final, né? Ainda bem. Fazia tudo em nome da religião, que não aceitava, não era tolerante com quem não tinha as mesmas crenças, quem não era aí no pacotinho certinho. Tinha que fazer tudo igual. Quem fazia um pouquinho diferente, às vezes sendo cristão, poderia sim acabar sendo julgado aí pela igreja. Eram coisas assim imensuráveis. A lista só aumentava de coisas proibidas. No filme acho que foi bastante gente também, né? Porque Paris inteira ali foi queimada. Eu não sei quantos habitantes tinha naquele tempo. Era bastante também. E tudo isso que ele faz com o Quasimodo, a sociedade, os ciganos e também a hipocrisia dele e o quão ele é um personagem muito, mas muito real da nossa história, do passado. Isso é uma pessoa muito odiada por todo mundo, por isso que ele é tão odiado, né? Vou encontrar aqui pra vocês. Muito, muito obrigada pra quem chegou até aqui. Beijos. Tchau.